Alô, galera! Grande abraço, que prazer enorme! Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Olha aí, hoje, mais uma vez, para variar, o programa está recheado, né? Tem muita coisa boa aqui no 3 na Rede. O convidado hoje é um cara jovem, dinâmico, locutor esportivo de categoria. Cara que nasceu, né, para narrar. Quando ele saiu da barriga da mãe dele, lá em Niterói, ele já nasceu gritando gol. Então, o cara é uma fera, que é o nosso Dandan Daniel Pereira, e vai participar do nosso 3 na Rede, já agradecendo a você que dá o ok, o like, não é? Tem o e-mail também para você mandar a sua mensagem e vamos tocar a nossa bola. Quero começar o programa. Hoje nós temos também o Bruno Felga. Bruno Felga trabalhou 16 anos, baterista, percussionista do Tunai, né, irmão do João Bosco. Bruno Felga, um músico extraordinário. Outro dia estava vendo uma live dele com o nosso querido Teba. Teba também, um grande amigo de Ponte Nova. O cara toca muito, é brincadeira o que esses caras tocam. E de qualquer lugar do Brasil. Você que é músico, entra no e-mail, faça contato e vamos divulgar. Vamos fazer uma festa aqui no 3 na Rede. Zé Cunha, você que, com a sua história no rádio, na televisão, essa frase, a cobra vai fumar, quem inventou isso, como é que surgiu? É domínio popular, Zé Cunha? É domínio popular. E, primeiro, antes de tudo, eu queria dizer que você foi muito feliz, porque você abriu o nosso programa lembrando uma marca extraordinária do nosso Paulo Vanzolini. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha, Lula, eu tenho certeza que o programa de hoje vai marcar época. E esta frase existe, Lula. Eu tenho a impressão de que ela foi lançada na primeira semana que o mundo foi criado. Foi Adão, então? Adão e Eva? Eu não sei se foi o Adão ou se foi a Eva. Antes de você movimentar o nosso comentarista, eu quero fazer uma pergunta a você, porque você fala em frases. O que você estava pensando no dia que você estava transmitindo e que você lançou uma frase que muitos locutores hoje usam? A chapa está esquentando. Rapaz, isso é de um funk, uma letra que tem aí, que os narradores gostam muito de usar frases de música, né? E na época estourou essa música. Você sabe cantar, ô Pomeroy? A chapa vai esquentar? Não sei não. Ah, Então eu tirei um trechinho, né? E estava sendo muito usado nos bares, botecos, pelo Rio de Janeiro afora, e a chapa vai esquentar. E aí pegou, todo mundo, né, começou a falar. De peito aberto, eu tirei de uma música do Gonzaguinha, e outras eu ia bolando, igual o Sérgio Moraes, né? Sérgio Moraes inventava na hora, né? Sérgio Moraes, na Rádio Nacional, ele era criativo, aí ele dizia, desce bola pela ponta direita, Nacional! Aí ele não sabia o que ele ia falar, ele dava, né, aquela parada e Nacional não tem igual. Ele criava... Você lembra da passagem que está marcada nos livros e nas fitas de antigamente? O nosso Sérgio Moraes, que a gente tem muita saudade dele, narrando uma partida entre Botafogo e América, o Ivo matou a bola no peito e ele disse, bola o Ivo, mata no peito, rodopeia, rodopeia. Vou deixar para você decidir em casa. Está no áudio. Nós vamos colocar um dia aqui. Cláudio Afonso, alguma frase marcante, alguma história interessante para a galera que está conferindo o 3 na Rede, Cláudio? Olha, eu não tenho assim um bordão, né? Acho que bordão fica muito mais característico dos narradores, né? Que eu assim, me apaixonei pelo rádio da época de Valdir Amaral, Jorge Cury, tem Peixe na Rede.
aquela narração de gol gostosa. É o que eu costumo já desde cedo, que é algo que eu aprendi assim, com o Deni Menezes, né? Sempre aquela coisa de valorizar o ouvinte, que eu sempre tenho a questão de saudar a audiência qualificada, né? Eu sempre falo da audiência qualificada da 94 e tal. Lances engraçados eu tive muitos. Na Copa, por exemplo, 2014, nós ficamos perto dos costarriquenhos que eram muito engraçados, lá no setor de imprensa, em algumas viagens também. Mas uma que eu tive um acesso de riso foi um jogo do Fluminense, que o âncora era o Fred D'Amato, né, um companheiro que trabalhou na Manchete, e no intervalo, quando ele fez a passagem para mim, para eu complementar o comentário, e ele falou alguma coisa assim de que o que falta agora para o Fluminense organizar e o Fred empurrar as bolas para dentro. E quando ele falou isso para mim, eu repeti aquele negócio de bolas para dentro, de empurrar as bolas para dentro, uma besteira, né, contando agora assim, mas naquele momento no estúdio foi uma risada geral e não teve comentário no intervalo, porque eu não tive condições de fazer uma besteira dessa. O Daniel Pomeroy, alguma marcante? Você no apito? Não, eu não. Mas eu tenho uma frase dita por um narrador esportivo, Silvio Luiz, na final de 93, Fluminense e Vasco no Maracanã, que eu só vi depois na transmissão, que ele disse assim: meu Lorde inglês, se você não expulsar alguém, você vai perder o domínio do jogo. 15 segundos depois, eu expulsei um jogador do Fluminense e um do Vasco. E ele, da cabine da transmissão da Band, disse assim: eu bem que falei, ele me escutou aqui da cabine da Band do Maracanã. Uma coisa que me marcou muito. O Cunha, tem um lance em fita gravado com você, fazendo ponta para Valdir Amaral, e uma falta para o Gerson cobrar para o Botafogo. Conta para gente como é que foi isso, Cunha. Poxa, Lula, se você não lembrar, eu conto aqui. Pode contar. O Valdir estava narrando, né, com aquele estilo dele marcante, né? Desce a patota do Botafogo pela direita, Jairzinho não cruza para lá, não sei o que, falta pro Botafogo. Vai cobrar Gerson, Cunha, atrás do gol, Cunha. Aí Zé Cunha virou e falou assim: o Gerson jogava com a 8, né? É isso? Confere? Camisa 8, né? Com a 8. Com a 8. Aí o Valdir falou: Cunha. Aí o Zé Cunha, com aquela categoria dele: pois é, Valdir, é uma falta perigosíssima a favor do Botafogo. Está preparado para cobrar Gerson, camisa número 10. O Valdir falou: ô Zé Cunha, ele joga com a 8, Cunha. Aí o Cunha falou: ele trocou rapidinho de camisa, então. Tirou a 10 e botou a 8, Valdir. Reflexo, né? Está no fitão, que roda por aí. Isso foi numa transmissão da Rádio Globo. Você trabalhou há quanto tempo na Rádio Globo, hein, Cunha? Fiquei 8 anos. 8 anos, né? Você já estava lá quando o Bodinho chegou, é isso? O Bodinho chegou, você já era da Rádio Globo, confere? Já estava, já. Sabe quem é o Bodinho, né? Quando ele veio lá de Alagoas. Lá das Alagoas. Ele veio junto com o Djavan. Nossa. Bola. Nosso Edson Mauro. Olha só, tem um cara que já está engatilhado. Ele tem até uma chamadinha, depois nós vamos colocar com o nosso Bruno Alex, que é o homem que fica modulando graves, médios e agudos. Essa eu criei também na Rádio Globo. Aliás, a Rádio tem tanta história. Um dia fizeram uma reunião na Rádio Globo, eu gritava assim: Chiquinho era o operador da rádio, Chiquinho. E o Chiquinho modulava. Aí eu gritava: gol do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. E eu dizia assim: muda o placar, Chiquinho. Ele colocava Botafogo 2, Flamengo 2. E eu ia direto. Muda o placar, Chiquinho. Aí tudo bem. Uma reunião na rádio, aqueles caras, né, de jornal que não sabem nada de rádio. Chegou uma patota lá na Rua do Russell, os caras, reunião para lá, reunião para cá. O cara virou-se para mim, o diretor lá, Agostinho, não sei das contas, virou e falou assim: ô Luiz Carlos Silva Lula, você é o seguinte, você para de fazer propaganda para o Chiquinho da Mangueira na transmissão da rádio, todo mundo caiu na gargalhada, né? Você está fazendo campanha para Chiquinho da Mangueira? Eu falei: não
não é Chiquinho da Mangueira. Chiquinho é o Chiquinho operador. Quando eu digo, muda o placar, Chiquinho, ele coloca a vinheta da Globo. Aí o cara, então tá tudo bem, tranquilo. É isso, são histórias, né, do rádio, que você contando, como diz o Cunha, nego não acredita. Então o cara que a gente vai entrevistar, ele 30 anos de jornalismo, Estadão, Folha de São Paulo e outros jornais, que é o Silvio Bassetti. E ele vai falar também deste livro aqui, ó, que é A Farra dos Guardanapos. Ele é o escritor, o cara escreveu o livro, que já vendeu no Brasil e no mundo todo. Ele já está agendado, o próximo 3 na Rede. Vamos falar mais de futebol, mas tem umas perguntinhas para a gente fazer sobre este livro dele, A Farra dos Guardanapos. Né? A gente vai mandar lenha. Vamos então com o nosso convidado Daniel Pereira, galera. Vamos acionar o Dandan? Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Daniel Pereira, que é narrador do Sport TV, grande amigo, grande parceiro, um dos mais competentes dessa geração aí de narradores, marcando presença aqui no 3 na Rede, Dandan. Diga aí. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando e eu queria agradecer em público ao grande mestre Luiz Carlos Silva, meu padrinho, que lá em 93, muitos anos atrás, me prometeu me encaminhar para o mundo da narração esportiva e cumpriu. E se hoje eu sou narrador esportivo, o Lula foi quem deu o pontapé inicial, foi quem startou o negócio e aí eu fiz minha caminhada. Então quero agradecer em público aqui ao grande Luiz Carlos Silva, meu padrinho Lula, por tudo isso. E é um prazer absurdo estar participando aqui com vocês. Grande, né? Fera. Esse é um feraça. O Daniel Pomeroy, você que é muito ligado a futsal, né? E o Dandan também é uma fera transmitindo o futsal. Ele começou a carreira dele e nós conseguimos uma brecha com o Carlos Ramiro. O Ramiro falou, manda o menino para cá e tal. Aí ele começou a carreira dele de narrador. Manda a tua pergunta para o Dandan, o nosso Daniel Pereira Pomeroy na jogada. Eu gostaria de saber do meu querido amigo Daniel Pereira como surgiram os bordões que ele tanto aplica nas suas transmissões esportivas, no futebol e no futsal. Grande Pomeroy, esse sabe tudo. Ô Dani, você sabe que bordão você não fica em casa pensando, né, o que vai fazer. Bordão surge naturalmente. O meu bordão que eu mais, assim, que o pessoal mais curte é o presta atenção no serviço, tá, de brincadeira. O presta atenção no serviço, meu pai, meu querido e falecido pai usava comigo. E eu testei numa transmissão. E aí a galera gostou, a galera começou a repetir e eu plantei. Mas é sempre bom lembrar que o bordão ele nasce, né? Ele surge. Não adianta você querer forçar. Então se nesse teste não tivesse dado certo, eu não usaria mais. E aí foi pensando um dia, assim, numa transmissão, o jogador fez uma besteira, eu lembrei do meu pai, que ele falava isso comigo, soltei. E deu certo, a galera gosta. O tá de brincadeira é o que eu falo naturalmente, e o lá dentro é do Lula, pô. É do Lula, é de Luiz Carlos Silva. Eu só pedi emprestado. Eu perguntei, liguei pro Lula, falei, acho que foi zap que eu mandei, falei, Lula, posso usar o lá dentro? Eu acho que o lá dentro é muito bom pra TV. E aí, prontamente, ele liberou e eu tenho usado o lá dentro. E eu acho que narração é isso, cara. A narração tem que ser tranquila, tem que ser você. Você tem que ser você numa transmissão de futebol. Não adianta você ser um cara ranzinza fora e querer ser engraçado dentro de uma transmissão que não vai rolar. Valeu, Pomeroy! Sabe muito, né, de futsal, de futebol. Daniel Pereira é um nota 10, né? É do primeiro time, como diz o Denis Menezes, ele é do primeiro time de narradores do rádio brasileiro, nosso Denis. Nós vamos programar o Denis também, Denis vai marcar presença aqui também. Denis tem histórias espetaculares. Denis Alcunha, o Denis fez no Maracanã, principalmente o Maracanã, o que hoje a televisão faz com 5, 6 profissionais para colocar um microfone para captar a fala do goleiro. O Denis, ele chegava, encostava na trave, né, Pomeroy? Ele encostava, botava o microfone da Rádio Nacional na boca do goleiro, orientando a formação da barreira. Então, aquilo ia para o ar, né? Aí eu ouvia, né, gente concorrente, claro, isso faz parte do jogo.
concorrente dizendo: isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que o árbitro permite o cara... Não é, Pomeroy, que não era permitido, mas o Denis fazia. Era, hein, Daniel? E eu me lembro de um Fla-Flu em São Januário, que o Denis, quando eu anulei um gol de uma falta no Vica, ele entrou com o microfone para saber o que eu tinha marcado. Obviamente, eu não podia responder. Ele ficou insistindo: falta no Vica. Aí ele saiu de campo e foi embora. Grande Denis Menezes, o Manauara. Ô, Cláudio Afonso, manda aí uma pergunta para o nosso Dandan. Diga aí, Cláudio. Lula, o Daniel Pereira, tudo aquilo que você falou, né? Realmente, algo que eu vejo no Daniel, que eu já falei isso para ele, o talento dele, você vê que é algo natural, não é forçado. Ele tem uma tremenda empatia com as crianças. Meu pai também gosta muito de assistir futsal, né? Gosta das narrações dele. O Daniel é um grande talento, a gente quase trabalhou junto, né? Quando eu fui para a Manchete, um pouco antes ele tinha saído para o Sport TV, e ele merece todo sucesso. A pergunta que eu faço para você, Dandan, é a seguinte: você é do rádio, né? Hoje você é um sucesso na TV, um cara com um talento indiscutível, mas o teu início no rádio, você sabe que o rádio nos dá muito improviso, né? Eu acho que é uma escola que dá improviso para nos tirar de certas situações. E eu queria saber o que exatamente o rádio, o que você levou do rádio para a TV, o que você aplica, o que você leva da escola do rádio para o seu trabalho na televisão. Cláudio Afonso, comentarista de qualidade, cara, que legal tua pergunta aí, e é tudo, né, tudo é do rádio. Eu sou um cara formado no rádio, se eu sou narrador é por conta do rádio, eu ouvi a Rádio Globo o dia inteiro, inclusive na época que o Lula estava lá, aí depois ele foi para Tupi e tal, mas assim, eu escutava a Rádio Globo o dia inteiro, panorama esportivo semana toda, e no domingo era de meio-dia à meia-noite. Claro que tudo que eu levei para a televisão veio do rádio. A televisão, nos últimos anos, flexibilizou muito a transmissão esportiva. A transmissão da TV era muito engessada. Eu costumava dizer que eu emprestava só a minha voz para a TV e eu conseguia me realizar no rádio, tanto que teve um período aí, como você citou, que eu consegui, né, fazer os dois, manter uma equipe bacana lá na Rádio Manchete e lá eu conseguia soltar toda a minha imaginação. Mais de uns anos para cá, a TV mudou muito. Então, as transmissões da TV estão muito parecidas com a do rádio. Não tem como ser igual, porque no rádio não tem imagem, na TV tem. Então, você não precisa ser tão específico. Mas a liberdade de criação aumentou muito. Então, tudo veio do rádio, Claudião. Então, respondeu do jeito que você aguardava e ansiava a resposta dessa forma, Cláudio Afonso? Sem dúvida. Não, o Daniel é muito talentoso, muito bom. Ele, tanto no rádio quanto na TV, ele realmente é um talento natural, né? E eu fico feliz que ele está com o espaço que ele merecia, porque antigamente ele não estava aparecendo tanto em jogos como de um tempo para cá, que ele merece esse espaço, porque o Danielzinho é bom mesmo. Vamos então com a pergunta do mestre José Cunha. Cunha uma vez foi candidato em Ponte Nova, lá em Minas Gerais, e o slogan do Cunha era: Cunha chegou para rachar. Mas o Cunha, ele... Hoje em dia dá problema, hein, Lula? Esse slogan hoje em dia dá problema para rachar. Sobre as frases, daqui a pouco a pergunta do Cunha para o Daniel Pereira. Luiz Mendes, aqui gostava muito de explicar as frases, né? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. A onça vai beber água. Zé Cunha, rio que tem piranha, como é que faz, hein, Zé Cunha? Macaco bebe água de canudo. Jacaré. Nada de Também. costas. É nada de costas, né? Também. Piranha, nada de costas. Macaco esperto vai lá e bebe água. De canudinho. Ô, Daniel Pomeroy, de canudinho. Ô, Daniel, alguma grande lambança, eu não gosto de abordar campeonato brasileiro aqui, porque o tempo vai passando e tal, mas do campeonato, qual foi o pior erro de arbitragem até hoje neste campeonato brasileiro de 2020, se é que teve um pior grosseiro? Hein? Lula. Pode fazer a pergunta para o Dandan. Ô, Dandan, eu, há muitos anos, tive na minha carreira um espelho de um narrador chamado Raul Tabajara, que era da TV Record de São Paulo.
olhei o Tabajara quando eu fui narrar futebol dente de leite e falei, este é o caminho meu. Pergunto a você, Dandan, que está no auge. Você teve algum espelho? Você gostava de algum narrador que inspirou você, Dandan? Sim, eu tenho. Não só um, porque eu acho que você tem que ouvir os bons e pegar um pouquinho de cada um e fazer a sua própria transmissão, só ter a sua própria característica. Então, no rádio, todos da época que eu era moleque eu ouvia a Rádio Globo, Zé Carlos Araújo, o Edson Mauro, Luiz Carlos Silva, todos, até o Penido também, que quando eu ouvi ele não era, eu ouvia muito rádio, ele não era da Globo, ele estava na Tupi ou na Tropical, não sei, então eu não ouvia tanto, mas depois passei a curtir muito as transmissões do Penido também, e são pessoas criativas. E na televisão, o Galvão Bueno, que eu acho que é um dos maiores da história, o Galvão sempre inspirou, mas como eu sou mais, como minha raiz é muito mais do rádio, então meus ídolos da comunicação, os maiores são do rádio. Então Zé Carlos Araújo é um deles, Lula, Edson, essa galera que eu cresci ouvindo e peguei um pouquinho de cada um para montar a minha maneira de transmitir. Pô, Cunha, que bacana, bro. Muito legal ouvir aí o teu áudio. Valeu, galera. Obrigado, hein, Dandan. Obrigado, Dandan. Maravilha. Respondeu, Cunha? Ele ficou emocionado. Respondeu. E eu não canso de ouvi-lo, de vê-lo. E como todos nós, aqui do programa 3 na Rede, eu também sou testemunha de que Dandan é hoje, da nova geração, um exemplo a ser seguido por todo aquele que tem o amor que nós temos pelo rádio e pela televisão do Brasil. E o mercado, né? Se algumas portas estão se fechando, outras estão se abrindo, né? Essa briga aí por competições, o SBT, por exemplo, acaba de fechar o contrato e agora é o canal de televisão que vai transmitir a Libertadores da América. Então, já contrataram, estão precisando de narradores, precisando de repórteres, produtores. Então, o meio é assim, né? E o SBT vai comprar outras competições, é isso aí. Não tem que existir monopólio. Monopólio não é bom para ninguém. Esse negócio de ficar um canal, uma emissora de rádio querendo mandar no mercado todo, isso não é bom para profissional nenhum, isso não é legal. Então, o leque agora está se abrindo e SBT é o detentor dos direitos da Libertadores da América por 2 anos e tomara que consiga outras competições mais, né? O Silvio Santos não é muito chegado em futebol, né, o Cláudio Afonso, mas agora ele está com gosto, né? Mas ele não precisa gostar, ele tem que olhar o negócio dele, né? Não é isso? Ele foi convencido por algumas pessoas próximas. Diz até que o genro, né, algum genro dele aí, que é ligado a futebol, porque as transmissões, Lula, da Copa do Nordeste, por exemplo, transmitidas pelo SBT Nordeste, deram audiências muito grandes para o SBT lá naquela região. Teve a final do Fla-Flu também. Então, nessa briga, o SBT não perdeu a oportunidade. Agora, tem que ver como é que ele vai trabalhar isso. Se vai ter uma equipe só para transmissões, se vai ter um departamento de esportes mesmo, porque já houve outras ocasiões, Copa do Brasil, se eu não me engano, já passou no SBT, mas nunca teve continuidade, né? Agora, a Libertadores é uma mídia, é uma competição de muita exposição, né? É a audiência grande que ela vai pegar. Ele tem um genro agora que é jogador de futebol, não tem? Quem é que está casado com uma filha dele? Sei lá, é o Pato? Não? É o Pato. Assim, e tem o ministro da Comunicação. Isso, o ministro da Comunicação. Gostando ou não gostando de futebol, é lá dentro. O Pato está casado com a filha do Silvio Santos e é isso aí, né? Para quem entendeu, maravilha. Daqui a pouco vamos de Bruno Felga, música. Pomeroy, qual foi a grande besteira da arbitragem desse campeonato? Aquele árbitro carioca que apitou Atlético Mineiro e Santos, achei que ele fez uma arbitragem... Os caras estão com medo, entendeu? Mas diz aí, esse é assunto para você. Olha, realmente o Wagner Nascimento Magalhães errou em não assinalar aquele pênalti claríssimo e teve que ser chamado pelo VAR.
mas o principal comentário de todos nós é o excesso de utilização do VAR com uma demora absurda. E isso não pode acontecer. Estão tirando a motivação de você ficar escutando o jogo, a motivação dos locutores na transmissão e na confirmação do gol. Isso está tirando um pouquinho do elan do futebol. Isso é um comentário geral. Não há uma única pessoa que não critique o excesso de demora do VAR em tomar o seu poder de decisão. E não é a decisão que ele vai definir, é de informar ao árbitro do ocorrido e o árbitro ratificar ou retificar o seu poder de decisão. Vamos de Bruno Felga, então, esse garoto, um jovem, né, 16 anos, ficou na banda do Tunay, né, irmão do João Bosco, e ele gentilmente atendeu o nosso pedido e vem com uma das músicas lindas, maravilhosas, né, daquelas que são de arrepiar, música do Tunay. Ele foi percussionista da banda do Tunay, 16 anos, é dessa turma boa de música lá de Minas Gerais. Então, eu anuncio com muito prazer, o nosso Wesley Moreira fez a ponte, nosso grande Wesley. Alô, Wesley, cabeça baixa, o time dele, o Cruzeiro, está na Série B, está sofrendo lá, não adianta chorar, a nega está lá dentro. Quem dizia isso, hein, Zé Cunha? A nega está lá dentro. Era o Fernando Batista. Celso Garcia, que lançou o Zico no futebol do mundo. Não adianta chorar. A nega está lá dentro. Orlando Batista, quando entrava a fazer o gol, eu me lembro que Orlando Batista, ele falava, bota no meio, Acácio! Quando o Vasco do Cláudio Afonso tomava um gol, né? Então, são frases marcantes, né? Frases marcantes. E Orlando falava muito, Lula. Bota no meio, Daniel Pomeroli. É isso que eu ia comentar, Cunha. Essa é uma ratificação. Lembro dele. Tá vendo e marca como é que e o Mário Viana, então, nossa senhora, tem uma história maravilhosa quando o Denis se apresentava. Vou contar uma história do Denis com o Mário Viana e com o Dé. Teve um jogo no Maracanã, Bangu e Vasco, apitava Nivaldo dos Santos. E houve uma jogada dentro da área que o Mário Viana da cabine disse: pênalti, pênalti, eu vi daqui. Denis Menezes, com aquela classe que ele tinha, ele foi no intervalo em cima do Dé e perguntou: Dé, e aquele lance que você sofreu o pênalti? Não foi nada, não. Eu tropecei na bola e caí. Olha, o Mário Viana ficou tiririca naquela ocasião. Eu comentei isso no programa de uma rádio com a irmã e comentei com o Dé esse lance. O Dé contou a história verídica do lance. Esse é o verdadeiro atleta real que conta a verdade dos fatos. Lula, você está falando das histórias e a gente não pode esquecer uma que foi um estouro no dia. Nós estávamos fazendo pela Rádio Globo Santos e Vasco da Gama. E o Pelé toda hora olhava para o Fontana e falava: Fontana, estou doido para dar uma entrada violenta em você. Mas não vou fazer isso não, Fontana. Porque, na minha opinião, Fontana, você nasceu para ser artista de cinema. Você é muito bonito, Fontana. Esses olhos verdes seus, Fontana. Que coisa maravilhosa, Fontana. Essa covinha que você tem do lado direito do rosto, Fontana, é minha inspiração, Fontana. Aí, Valdir na cabine. O que está acontecendo? Porque Denis estava com o microfone da Globo na trave. Ele estava saindo tudo do ouvido do Valdir. Valdir Cunha, o que está acontecendo? Eu falei: Valdir, o Pelé está falando que o Fontana é muito bonito, Valdir. Tem covinha no rosto, devia de ser artista de cinema, que o Fontana é lindo. Valdir, meu Deus, eu não sabia quem ele era. Olha aqui, a gente
não é criticar, não, porque os tempos mudam, né? As coisas avançam. Eu até nem ouvi muito, não, mas é pelo que o pessoal conta. O Sérgio Moraes, né, que era um locutor esportivo espetacular, eu transmiti muito vôlei com ele, basquete, muito mais basquete. E eu fiz uma dupla com ele, eu fazendo quadra e ele na cabine narrando, e ele combinava comigo, olha, narrava muito basquete, a briga dele era com o Antônio Porto, eles ficavam, quem narrava, mas o Sérgio Moraes era uma fera narrando futebol e basquete também. Aí uma vez fizemos um torneio em Goiânia, e o Brasil acho que foi campeão em cima da Iugoslávia, e foi um sucesso absoluto, né? Eu estou contando isso aqui porque são coisas engraçadas, não tem nada. Aí ele virou-se para mim e falou assim, nós arrebentamos, mas bota uma coisa na tua cabeça, o Zé Carlos Araújo vai desfazer a dupla, porque a dupla deu certo, ele não vai querer mais. Né? Coisa da cabeça do Sérgio Moraes, não tinha nada a ver, não. Isso foi pela Rádio Nacional, o Zé Carlos era o chefe da equipe. Sérgio Moraes, que usava, isso o próprio filho dele pode confirmar, o nosso Serginho Américo, ele só viajava com uma calça amarela, né, da Confederação de Basquete. Toda a viagem dele, ele usava aquela calça. Ele embarcava com ela, desembarcava com ela, chegava no hotel, dormia, de manhã no café, estava com a calça, e ele usava uma semana, 15 dias trabalhando fora, a mesma calça. Um dia no hotel, eu estava por uma rádio e ele por outra rádio já. Eu já estava narrador e ele narrando. O Pai Santana, era um jogo do Vasco, hotel concentração do Vasco. O Pai Santana, né, massagista do Vasco, né, todo mundo conhece muito, o Pai Santana olhou para ele e falou assim, vem cá, você não tem outra calça não, você só usa essa? Ele virou para o Santana e falou assim, vai procurar a tua turma, não sei o quê. E o Santana saiu dando gargalhada, saiu rindo. Vamos agora com a música do Bruno Felga, o nosso garoto espetacular. Ele está chegando aí, mais uma vez agradecendo ao nosso Wesley, e ele vem aí com uma música linda do Tunai. E vocês podem acessar também aí no YouTube aí para conferir o nosso Bruno Felga. Diga aí, Bruno! Vou tocar aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Certas canções. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor. Certas canções me chegam como se fosse o amor. Contos da água e do fogo, cacos de vida no chão, cartas do sonho do povo e o coração pro cantor. Vida e mais vida oferida, chuva, outono ou mar, carvão e giz, abrigo, gesto molhado no olhar, calor que invade, arte, queima, encoraja, amor que invade, arte, carece de cantar, calor que invade, arte, queima, encoraja, amor que invade, arte, carece de cantar. Contos da água e do fogo, cacos de vida no chão,
É mole ou que mais, como diz o nosso Apolinho Washington Rodrigues? Maravilha, Cunha? Sucesso, hein? Sucesso. E a gente gosta muito desse menino. Ele é amigo do pessoal daqui de casa. E eu era muito ligado ao pai dele lá em Ponte Nova. E eu fico emocionado de lembrar do Tunai e de ter hoje o nosso convidado tocando uma viola arrumada, né, Lula? Espetacular. Quem está preparando um vídeo também para marcar presença é o João Mossoró. Mossoró está treinando, ele não precisa treinar, que ele já é profissional, né? Mas ele está preparando. Mas Já está. Tempo eu não tenho oportunidade de encontrar com o meu querido Mossoró, que o pessoal do Três na Rede, Lula, vai conhecer o Mossoró, que você vai dar esta oportunidade a ele. Você vai ver que poeta do Norte e Nordeste, Lula. Que coisa maravilhosa. Ele é um astro da música popular brasileira. Você vai ver. Uma fera. O Bruno Alex, temos aí aquele vídeo, a chamadinha do nosso Silvio Barsetti, falando sobre a presença dele. Solta aí pra gente o Silvio Barsetti. Olá, amigos do 3 na Rede. Aqui é o Silvio Barsetti. Em breve estarei participando do programa para falar um pouquinho de futebol carioca, um pouquinho de 30 anos de jornalismo. Até lá. É um cara sério, competentíssimo, e vai falar A Farra dos Guardanapos, né? O livro dele, O Último Baile da Era Cabral, a história que nunca foi contada. Eu acho que ele jogava futsal, eu não me lembro, ele jogava futsal também, ou Pomeroy, o Silvio Bassetti, com você? Não me lembro, sinceramente não me lembro, Lula. É americano, ele é torcedor do América, o pai dele. Vamos abrir o espaço aqui para torcedores, né? Por que eu torço para tal time? Hoje nós vamos atravessar fronteiras. Nós vamos até os Estados Unidos, um atleticano, o Giordani Catão, ele é torcedor do Galo, lá de Massachusetts. Falei bem, ou Cunha? Massachusetts? A pronúncia está boa? Você é craque. Tá boa, você é craque. Então, o nosso Giordani Catão, mineiro de BH, torcedor do Galo, ele enviou o vídeo para a gente lá dos Estados Unidos, porque ele é atlético. Diga aí, irmão. Bom dia, massa atleticana. Meu nome é Giordani. Tem uma história para vocês. Eu nasci atleticano. Eu sempre falo que meu sangue é composto de glóbulos brancos e pretos. Não tem explicação. É algo que se sente, que apaixona, que nos deixa louco. Mesmo estando longe, acompanho todos os jogos. Não perco um. Sou atleticano. Vim de uma família que sabe o que é torcer por um time de raça. Meu pai era atleticano, toda a minha família é atleticana, e para minha sorte, minha alegria, casei com um atleticano. Uma curiosidade, o Atlético, se eu não me engano, foi fundado no dia 25 de março de 1908. Foi fundado por um grupo de estudantes que fundaram o time do Atlético. E por coincidência, o goleiro, se eu não me engano, o nome do goleiro era Eurico Catão, que é da minha família. Vai aí, Márcio. Vamos comemorar o campeão desse ano, hein? De lá, Estados Unidos, família toda atleticana, não perde um jogo, ele mesmo falou, registrou. É bonito isso, né? O cara é apaixonado pelo time dele, né? Não é o Cláudio? Esse amor aí não acaba, né, Cláudio? Olha, a torcida atleticana, ela é fanática, né? A torcida atleticana, eu lembro, o futebol surgiu para mim quando criança nos anos 70. Então, quem não lembra o Brasil todo comentar dos jogos do Atlético Mineiro lá no Mineirão, quando o Flamengo ia lá atuar, aqueles jogos decisivos que o Mineirão tremia. É a massa atleticana, como sempre foi falada, e isso é muito bonito. O dele vem até de raiz, né? Ele descobriu que tem parentesco até
nos jogadores de primórdios do Galo. Então, a história é rica que todos esses clubes grandes têm. E o Atlético, como eu te disse, né, Lula, tem uma torcida muito apaixonada. Estava sofrendo alguns anos atrás, mas voltou a ganhar títulos nacionais, internacionais. E isso é legal, ver o Atlético de volta ao cenário assim. Zé Cunha, por exemplo, tem um irmão dele, né, que já faleceu, já morreu, o Dr. Roque, médico, né, conceituadíssimo em Minas e no Brasil todo. E o cara, ele era de acordo com a tabela, né, do campeonato, das competições. Se o Atlético jogasse na quarta-feira, ele cancelava tudo, ele já avisava. Quarta-feira, Cunha, você pode contar melhor, doutor Roque, né? Roque Rodrigues da Cunha, acho que é isso, né? Conta aí pra gente. Ô, Lula, obrigado por ter lembrado o Roque. Atleticano de coração. Ele tinha isso. Se o Atlético jogasse na quarta-feira, ele marcava as consultas de manhã até certa hora, porque de tarde, por volta de meio-dia e meia, 1h, ele ia para Belo Horizonte para ver o jogo do Atlético. E Lula, a nossa Ponte Nova querida está ligada à história do Atlético Mineiro de muitos e muitos anos. Um dos maiores presidentes do Atlético era nosso conterrâneo de Ponte Nova e vizinho seu, lá no Vai e Volta, o nosso saudoso Nelson Campos, que foi presidente do Atlético por muitos anos e que foi o responsável por um dos maiores times que o Atlético formou até hoje. Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte Afonso, Lucas, Leiro, Lauro, Carlyle e Nível. Lauro, comandante de ataque, que o Nelson Campos buscou no 1º de maio em Ponte Nova, foi o grande artilheiro do Atlético por muitos e muitos anos. E hoje, o Sete Câmara, que também é de uma família pontinovense, é o presidente do Atlético. É isso aí. Você gosta de escalar time, como diz o Washington Rodrigues, não me pergunte no jantar o que eu comi no almoço, porque eu não me lembro. Você escala algum time assim direto, ou Pomeroy? Qual a escalação você sabe de cabeça? Não, de time negativo. Como, né? De arbitragem já me lembro, mas de time não. Cláudio Afonso, escala aí um time aí. Escalo vários, pô. Posso escalar a Holanda de 74. Então, a Holanda, parece até que eu estou com a camisa da Holanda aqui, ó. Manda aí. Cláudio Afonso, agora... Young Blue, Aham, Krol, Van Hanegem, Souvier, Van der Kerkhoff, Neskens, Happy, Cruyff e Rosenbrink. E acho que está faltando um. Ficou faltando um. Foi expulso, né? Rigensbergen. Então, Young Blue, Aham, Rigensbergen, Krol, Souvier, Van Hanegem, Willy van der Kerkhoff, Neskens. Rap, Cruyff e Rosenbrink. Isso aqui está na minha cabeça desde sempre. Eu era criança, 74. Tem mais algum aí para você escalar, Zé Cunha? Tá eu lembrava do Atlético de 77, em Lula, que eu lembrei do time do Atlético, que aquele Atlético de 77, o Cunha vai concordar comigo, ele deveria ser realmente o campeão brasileiro. É que ele foi vice-campeão invicto. Perdeu nos pênaltis para o São Paulo, porque antigamente, né, Cunha, aqueles regulamentos dos campeonatos nacionais dos anos 70, 80, eram completamente descabidos. Foi aquele time com Luizinho, Cerezo, Éder, Reinaldo, aquele João Leite, aquele Miranda, um timaço. Escala mais um time aí, Cunha. Ô, Lula, deixa eu lembrar do Botafogo no meu tempo. Oswaldo, Gerson e Santos, Arati, Bob e Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio Braguinha. Fluminense de Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair, Edson e Bigode, Pelé, Orlando, Carlyle, Didi e Joel. São Paulo de Poi, Dessor de Mauro, Edival, Sabauer e Alfredo, Gino, Dino, Lauro, Negri e Teixeirinha. Flamengo de Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordão, Joel, Rubens, Adãozinho, Benítez e Esquerdinha.
O trio de arbitragem, Daniel Pomeroy. Escala aí o trio. Mas o trio que eu nunca me esqueci, até hoje não me sai da cabeça, final da Copa do Mundo de 1966, né, entre Inglaterra e Alemanha Ocidental. O árbitro foi o azarento Gottfried Dies, da Suíça, auxiliado por Tufik Bakramov, que era da União Soviética, o assistente que deu o gol da Inglaterra, e o assistente 2 era Karol Galba, da Tchecoslováquia. E o Gottfried Dies, 3 anos antes, tinha dirigido uma final da Liga dos Campeões da UEFA em Berna, capital da Suíça, entre Barcelona e Benfica. Houve um gol do Benfica, que a bola entrou e ele também não deu o gol. Nós falamos aqui de... Eu me lembrei de um jogo de basquete, mudando agora para basquete, porque eu contei a história do Sérgio Moraes, na Rádio Globo. O Gilson Ricardo, raramente ele trabalhava num jogo de basquete, mas precisou do Gilson para informar um jogo lá no Tijuca, lá era Tijuca e Botafogo no basquete, por exemplo, ali naquela rua ali do Tijuca. Como é que chama aquela rua ali? Desembargador Isidro. E o Antônio Porto narrando o jogo principal e o Gilson informava. E o Porto chamava: Gilson, no Tijuca, venha Gilson Ricardo. Aí o Gilson, aqui, Botafogo 18, Tijuca 15. E tá correndo, o jogo tá correndo. Pá. Aí daqui a pouco o Gilson Ricardo, lá no finalzinho do jogo, o jogo acabando, o Gilson Ricardo chamou: Porto! Ele, fala, Pentelho! Aí o Pentelho falou: terminou aqui no Tijuca, Botafogo 48, Tijuca também 48. Grande abraço. Ele, pera aí, ô Pentinha, não terminou não, no basquete não tem empate não, vai ter prorrogação. É mesmo? Então tá bom, eu vou continuar por aqui. Isso, o Gilson Ricardo, ele encerrou o jogo. Sabia muito de basquete. Voltou. Fica aí para informar a prorrogação do jogo. O jogo não tinha acabado. O Gilson achou que dava empate. No basquete estava tudo ok, igual no futebol. Né? 1 ponto para cada um. Nada disso, não. Essa é boa, né, Daniel Pomeroy? Essa é ótima. Eu uma vez, eu era oficial de mesa no basquete e era o diretor de árbitro da federação. Trabalhando no jogo Flamengo e Jequiá, faltou o árbitro. Aí os 2 times me pediram que eu fosse arbitrar. Toda hora o jogador fazia falta, eu segue, vantagem. E não tinha vantagem no basquete. Nunca mais peguei um apito para dirigir quaisquer jogos de basquete. Cunha, mais alguma historinha boa para a gente, Cunha? Conta aí, Zé Cunha. Tem aquela história que você conhece bem, Atlético Mineiro e América, decidindo o Campeonato Mineiro. Laci meteu 3 gols, 3-0 para o América, e teve uma contusão seríssima no joelho, e estava tudo engatilhado para a decisão ser no domingo, entre Atlético e Cruzeiro. E o menino da Rádio Itatiaia foi entrevistar o Laci lá com o pé já engessado. Que pena, Laci. Tudo pronto para você fazer uma grande partida no domingo, o Atlético precisando tanto de você, ou você está contundido e não vai poder jogar, Laci. Que pena. Laci falou: não tem problema não, meu irmão. Comigo, ou semigo, ganha o Atlético. Teve uma de um jogador da Internacional, né? Eu não me lembro agora o nome, que ao final do jogo tinha aquele famoso prêmio, né? E uma rádio gaúcha lá, não sei se era Guaíba ou Gaúcha, o cara chegou e falou para ele: você foi o craque do jogo, você vai levar o motorrádio. Ele falou: tudo bem, eu levo o rádio agora, a moto eu vou pegar depois. Né? Não sei se foi Claudio Miro, Valdio Miro, não sei, eu não me lembro o nome, não. Tem muitas histórias. Eu tenho uma história que o Kleber Leite conta, que o Botafogo foi jogar, acho que no Campo do Bom Sucesso, né? E o presidente era Altemar Dutra de Castilho, o Teté. Lembra, Daniel, do Teté? Lembro, você foi secretário de Fazenda do Governo do Estado. Exatamente.
Aí o Kleber foi entrevistar em Bom Sucesso o presidente do Botafogo, e ele chegou, né? Está aqui o presidente do Botafogo, Altemar Dutra de Castilho. E aí, presidente, aí ele olhando para a arquibancada, ele falou: estamos aqui com muito prazer, muita alegria, essa torcida que nos recebe de forma maravilhosa. Aí daqui a pouco voou um sapato lá da arquibancada, explodiu no peito do Teté. Aí ele, cambada de filhos... levou uma sapatada no peito. Isso aconteceu com o Kleber Leite. Tem muita história para contar, né? Tem umas que eu não posso... Aquela, Lula, aquela do Washington Rodrigues, o nosso Apolinho, ele estava no Maracanã e eu estava indo para São Januário. Você tinha me escalado para São Januário, porque o jogo de São Januário ia começar às 7 horas da noite. E eu entrei de São Januário e chamei o Washington, que estava comentando. Falei: Washington, começou a chover torrencialmente aqui em São Januário. Está tudo alagado, pô, não sei nem se vai ter jogo, Washington. E aí no Maracanã, Washington, ele falou: Zé Cunha, aqui no Maracanã não. Que no Maracanã tem uma nuvem negra que não chove nem sai de cima. A grande criatividade do nosso Apolinho, né? Cláudio Afonso, manda uma aí, Cláudio. Pomeroy, aquele lance do Cano no final do jogo, Vasco e Atlético Goianiense. O que você indicaria ali? Foi mão do jogador do Atlético antes? Foi, mas a bola bateu erradamente. Você sabe que houve uma equidade dessa interpretação, igual no Botafogo e Atlético Mineiro, com Flávio Rodrigues de Souza. Houve uma mão do jogador do Atlético Mineiro, o árbitro não assinalou, bateu na mão do jogador do Botafogo, seguiu para o seu companheiro e fez o gol. Gol bem anulado, mas tinha que voltar atrás e dar a penalidade máxima, como também foi bem anulado o gol do Cano, segundo as normas vigentes. Vamos para o recado final, o registro final, então, aqui do nosso 3 na Rede. Diga aí, Cunha. Pois é, no registro final, eu quero aproveitar mais uma vez a oportunidade para agradecer a minha filha Isabela, que é a produtora minha, que fica aqui me perguntando se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, se está faltando água. Agradecer e mandar um abraço para o Wesley Moreira, que colaborou hoje aqui no programa, trazendo esses músicos extraordinários da nossa querida Ponte Nova. Até breve. Beleza. E aí, Pomeroy, seu registro final, diga. Está com apito aí, ô Daniel? Não. Chega de apito. Agora é só latinha. E vou torcer Manda muito, aí, registro Lula. final. Lula, eu estou torcendo muito para que haja uma melhor adaptação do VAR nas tomadas de decisão. Estão demorando muito e está irritando a todos nós que comentamos, os comentaristas do jogo e, principalmente, locutores e torcedores. Você, Cláudio Afonso, registro final do 3 na Rede. Olha, Lula, futebol continua, né? Tem aí agora, estão aventando a possibilidade da volta aos públicos. Eu ainda acho temeroso isso. Eu acho que ainda não é tempo dessa volta ao público, mesmo que seja parcial. Mas parece que já está tendo aí reuniões, a volta ao público aos poucos. E o Campeonato Brasileiro que já vai se encaminhando, né? O Flamengo já mostrando que vai realmente ficar no pelotão da frente. E a gente torcendo que os outros 3 cariocas da praça aqui do Rio, Botafogo, Fluminense e Vasco, melhorem seu rendimento. Vamos torcer. O Campeonato Brasileiro eu estou gostando. Está sendo até um campeonato de bom nível dentro do possível, dentro de tudo que aconteceu. Sempre um prazer estar com vocês. E só complementando, Cláudio Afonso, dia 24 de setembro, às 16 horas, em Budapeste, na Arena Puskás, a UEFA vai vender 30% dos ingressos da capacidade dessa arena para a realização da Supercopa da Europa entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Valência, da Espanha.
Próximo 3 na rede, então, o nosso Silvio Barsetti, que estará marcando presença aqui com a galera toda. O Bruno Felga estará voltando com mais uma música. E o Belmonte também, que vem aí com aquele pagodinho, né? O Enzo Belmonte. Vou botar a camisa do América de novo, né, Lula? Toca a camisa do América, porque ele se manifestou, né, dizendo que ficou emocionado quando viu você com a camisa do América. Isso aí. Bruno Alex, obrigado aí pelo apoio, modulando graves, médios e agudos. Olha o escudo do Fluminense aí aparecendo aí, ó. Zé Cunha, um grande abraço para todos, muita saúde, muita paz. Vamos em frente, vamos lá. Obrigado. Vamos lá.